Então, aqui eu já tô no momento de fazer os 3 olhos, né? Na verdade, é metade, metade e um inteiro. Então, para fazer isso, a gente vai mudar aqui os movimentos, tá certo? Então, organize, deixa sempre os seus fios organizados. Lembrando que esses olhinhos aqui eu vou fazer com a parte central em Tiffany, que é a mesma cor que tá aqui nesse de cima. E aí, eu vou aqui só dividir para ficar mais fácil a visualização. Então, com os meus fios assim, já organizados, eu vou pegar essa parte central, olha, tenho este grupo 1, grupo 2, grupo 3 e o quarto grupo. Aqui, olhando na parte central, eu tenho 4 cordões na mesma cor. E eu vou pegar os 2 cordões centrais e vou passar o da direita por dentro do cordão da esquerda. E deixo bem justinho. E esse mesmo movimento que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui no outro lado também. Então, eu tenho os 4 cordões que estão na mesma cor. E eu vou pegar os 2 do centro, que é um de cada grupo. Eu faço esse X, porque eu preciso fechar esse espaço que tá aqui no meio. Então, a mesma coisa, vou passar o da direita dentro do cordão da esquerda. Esse é o primeiro passo para a gente começar a fazer os olhinhos. Então, agora, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar o cordão que tá aqui na lateral. Você vai reparar que os movimentos começarão a ser iguais os que a gente fez aqui na parte do começo, certo? Então, agora a gente vai pegar o que tá aqui do lado direito, vai passar por dentro de 7 cordões. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 cordões. Então, começamos o mesmo movimento, pegando o de baixo e o de cima. Passei a agulha por 7 cordões, vou afastar eles. E passar o cordão que eu já tinha separado por dentro dos espaços. Para você conseguir fazer a contagem aí mais fácil e não se perder, eu sugiro colocar um marcador, tá bom? Aqui no primeiro lugar, quando eu comecei essa carreira, que aí você consegue se localizar melhor na hora de fazer suas contagens. Então, cordão passado, bem justinho. Agora, eu vou pegar, olhando aqui na minha parte central, eu tenho 4 cordões da mesma cor. Eu vou pegar o segundo cordão e vou passar por dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Mesma sequência de quando a gente começou esse trabalho. Então, eu vou pegar, ajeitar aqui esse fio. E passar por dentro de 9 cordões.
Já separei aqui os 9 na agulha. Afasto eles. Pego o cordão, o segundo cordão, né? Central que eu já tinha separado pra passar. E vai com calma aí, passando, que aqui, como são muitos cordões, um pouquinho mais difícil de passar. Primeira parte passada. Então, aqui eu passei por 9 cordões. Arrumei. Agora, eu vou lá na parte central, que antes eu tinha 4 cordões na mesma cor, agora eu tenho 3. Então, eu pego o cordão do meio. Esse cordão aqui, eu vou passar por dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Afasto e passo o cordão que eu já tinha separado pra lá. Agora, eu vou pegar o cordão que tá aqui na lateral e vou passar por 8 cordões. E aí, fica assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esse aqui, a gente finalizou a primeira carreira. E agora, você vai reparar que os movimentos se repetiram como no começo. Então, você vai continuar 7 cordões para a esquerda, 9 cordões para a direita, 7 cordões para a esquerda, 8 cordões para a direita. Então, quando você continuar isso, contando a partir daqui, você vai crescer o seu trabalho e vai fechar esse olhinho aqui. Então, eu vou fazer por mais 5 carreiras e volto para mostrar como está ficando. Olha só, aqui eu já fiz as 6 carreiras que eu falei que ia fazer, né? Tinha feito uma que já tava com marcador e fiz mais 5. E eu quero te deixar uma dica, né? Reforçar como que você vai fazer para contar, porque às vezes pode se perder aqui e não entender qual é a carreira que você tá fazendo. Então, você pode contar da seguinte maneira. Você sabe que sempre são 2 cordões da mesma cor, né? No caso dessa alça aqui. Então, aqui a gente começou com a cor Tiffany.
certo? Comecei com a cor Tiffany. Eu sei que eu tenho 2 cordões na cor Tiffany que eu passei aqui. Então, aqui eu sei que são 1, 2 carreiras, 3, 4 carreiras, 5 e 6 carreiras, tá certo? Então, são 6 carreiras. E outra coisa que eu quero reforçar é você observar a repetição dos motivos que você tá fazendo, para você conseguir ter uma repetição de motivos simétrica. Talvez a contagem de carreiras nesse primeiro momento não seja tão simples, porque não é esse trabalho não é algo que a gente vê, né? Tá acostumado a ver com tanta frequência. Mas aí você sempre observa, olha, por exemplo, aqui eu comecei a contar quando eu tava com as minhas 2 cores, começando com as minhas 2 cores em azul. Então, quando eu fiz minhas 2 cordões de azul aqui, eu já tinha 2 carreiras. E aí, quando eu cheguei com 28 carreiras, eu lembro, né, que eu comecei a fazer esses 2 primeiros olhinhos aqui, certo? Então, você vai sempre observando o momento que você vai começar efetivamente a fazer a inserção desses detalhes, tá bom? Então, aqui, como eu já fiz 6 carreiras, eu vou continuar só para mostrar, né, e falar a contagem de carreiras que você vai fazer até novamente repetir esse início aqui dos olhinhos. Parei aqui, depois de fazer 10 carreiras, para te mostrar as opções que você tem aprendendo a fazer essa alça. Por exemplo, aqui eu tô numa posição que se eu quiser repetir esses 2 olhinhos aqui, olha, eu tô exatamente na posição certa, porque eu já tenho a cor central tudo certinho, assim como tenho aqui a cor central junto. Então, eu tenho a cor central junto nos 2 lados. E tenho a cor ocre junta também, porque eu preciso fazer aquele X, certo? Então, eu poderia fazer um X aqui e repetir esses olhos e continuar o movimento na mesma sequência desse olho aqui, me faria ter um chevron ao contrário. Mas é muita coisa para esse momento. Então, por enquanto, eu vou repetir a mesma altura que vai me levar a ter esse desenho aqui. Eu vou repetir ele aqui para ter a mesma altura. E aí, agora, eu vou voltar quando eu estiver chegando nesse momento para fazer a repetição desses 2 olhinhos aqui. Então, aqui, eu já estou com o meu trabalho na altura de repetir essa parte aqui dos 2 olhos. Então, contando daqui de onde eu coloquei o marcador até a altura de fazer os olhinhos, né? Como eu sei? Porque eu tô com essas mesmas cores, olha, 4 cores iguais, 4 cordões iguais e 4 cordões iguais, exatamente como tava aqui. Então, contando, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 carreiras feitas. Cheguei nessa altura do trabalho, o que que eu vou fazer agora? Eu vou voltar lá na aula dos 2 olhos e vou repetir exatamente o mesmo passo. Tá bom? Aí, a sequência de repetição, você sempre volta na aula que você vai repetir e reproduz aqui na sua alça. Agora, o próximo passo é fazer todo esse lado até chegar na altura que você goste. E, em seguida, finalizou esse lado, a gente vai pro outro lado da alça, que aí eu vou mostrar como que você vai fazer para começar a partir daqui onde tá demarcado a parte central.